Povo de Deus, daqui é o vosso irmão Helder Sebastião, evangelista do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Hoje é mais um dia para estarmos aqui para aprender e ouvir e perceber aquilo que Deus tem para dizer para o seu povo. Amém, povo de Deus. Trago para vocês mais um ensino. Vamos ler a palavra de Deus. Temos uma mensagem forte. O nosso tema é a semente da palavra. A semente da palavra de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, no seu capítulo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído da casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. Juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou toda a multidão, estava em pé, na praia. Falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e então vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Deu fruto, 1 grau, produziu 100, outro 70, outro 30. Palavra do Senhor. Irmão, Deus seja louvado. Jesus, aqui acompanhado pelos discípulos, trouxe uma parábola para o seu povo. As parábolas têm como objetivo trazer uma verdade oculta, ou seja, um mistério que está para ser revelado. Amém? E Jesus faz aqui menção da semente que cai ao longo do caminho. Essa semente simboliza a palavra. Os que estão ao longo do caminho são as pessoas que ouvem a palavra, não entendem. O diabo vem e tira a palavra. Jesus também faz menção sobre a semente que cai em pedregais, no qual a palavra é pregada, é colocada para brotar frutos, mas infelizmente as pessoas que a recebem não têm raízes em si e a semente não desenvolve, ou seja, desenvolve, mas de alguma forma acaba, digamos, perdendo o seu efeito que devia produzir. Tudo por causa de quê? Das perseguições, tudo por causa de quê? Das calamidades, das vicissitudes que a vida nos apresenta. Porque as pessoas recebem com alegria e amor, mas passando por uma prova, por uma tentação, por uma situação do gênero, acabam perdendo logo a fé e largam e abandonam Jesus Cristo. Palavra do Senhor. E vimos também em diante a semente que cai entre os espinhos. Os espinhos simbolizam a sufocação espiritual.
As almas ficam sufocadas, sedentes do mundo, porque não querem abandonar as obras infrutíferas das trevas, as riquezas, o glamour do mundo, as coisas mundanas enchem os homens, enchem o coração dos homens, e os homens acabam sufocando a semente, e a semente, que é a palavra de Deus, não produz frutos dignos de arrependimento. A semente da palavra não produz nenhum fruto e acabam se tornando árvores infrutíferas, porque não dão frutos para se arrependerem. E esta semente é a palavra de Deus. Os espinhos têm criado muito ferimento nas almas. São, na verdade, o desejo material que o mundo apresenta. O desejo que o mundo apresenta, ela pode trazer dor, mas ela não completa o homem com a paz e a tranquilidade espiritual, porque ela vem somente para trazer mágoa e não felicidade, porque a palavra traz felicidade, a semente traz alegria, a semente traz conforto espiritual. E Jesus também falou sobre a semente que cai em boa terra. Esta terra representa as pessoas que ouvem a palavra e recebem-na com alegria e produzem frutos 70, 100 e 30. Isso representa o fruto espiritual que o cristão produz. Você não entende. Você não percebe, irmão, que se nós não vivermos de acordo a Cristo, de acordo ao Evangelho, segundo os princípios que Jesus estabeleceu, nós estaremos diante de um julgamento, estaremos fora da vontade de Cristo, e todos aqueles que estão fora da vontade de Cristo, não cumprem com o propósito para o qual foram criados, serão, na verdade, confundidos no dia da ira de Deus. A semente da palavra deve encontrar um lugar no vazio. A semente deve brotar para produzir frutos e trazer arrependimento que o povo de Deus precisa para ser livre de todo mal, de todo fardo, de toda concupiscência, de toda cobiça, de toda bajulação, de todo materialismo desenfreado. Precisamos entender uma coisa: a semente é regada pelo Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que dá entendimento da palavra. Ele é o Consolador, ele é aquele que ensina, é aquele que convence do juízo do pecado. É o Espírito Santo, é a viva prova de que Cristo nos deu um garante da salvação. Ela é a força ativa que cria em nós a vontade de obedecer a Jesus Cristo. Receba esta palavra, receba esta mensagem, receba este fruto, receba esta semente que Deus preparou para ti. Esta semente é senão a palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus está pregando neste momento. Não importa se a tua terra esteja em pedregais, não importa se a tua terra esteja em espinho, mas deixa-te dizer que essa semente encontrará um lugar e crescerá e produzirá frutos para a salvação eterna. Que tipo de água? Qual é a qualidade da fonte da água que tem
jorrado sobre ti? Qual é o Espírito, em outras palavras, dizendo para lhe fazer entender? Porque precisa-se ter maturidade espiritual para perceber que a palavra de Deus é profunda. Qual é a água? Qual é a fonte da água que jorra sobre ti? Qual é o Espírito que tem influenciado a tua vida para que a tua semente não cresça, mesmo caindo sobre uma boa terra, mas assim você ainda não dá frutos? Meu irmão, eu não aceito viver sem Cristo, não abro mão da minha salvação. Posso perder tudo, afeição, mulher, carinho, família, perder tudo, mas não aceito perder a minha salvação, não aceito perder Cristo, porque Cristo me completa. Cristo é o Verbo feito em carne, é Jesus Cristo. A semente deve ganhar um lugar, deve brotar e crescer, para que você se transforme, para que haja uma transformação radical, espiritual, uma transformação que o mundo verá que existe uma semente, existe um poder transformador da palavra de Deus. Amém? Entenda. Deus limpará, cortará da face da terra toda árvore que não produzir fruto. Assim Jesus também, quando profetizou sobre a figueira, ele diz, ele pretendia comer desta figueira. Isso é uma alusão ao que nós vivemos, se aplica ao que nós vivemos. Ele pretendia comer da figueira, mas viu que a figueira, passou pela figueira e viu que a figueira não havia produzido nenhum fruto, e amaldiçoou a figueira. E no dia seguinte, ao passar com os discípulos, encontraram a figueira toda seca. Deixa-te dizer que naquela época era uma época de colheita, era uma época em que as figueiras davam frutos, mas aquela figueira não deu fruto. Nós estamos numa época em que precisamos mudar o nosso entendimento, o nosso caráter, para darmos fruto, para gerarmos fruto para o reino do Senhor Jesus Cristo. Estamos nesta época. Não estamos numa época de seca, mas mesmo assim, Deus derramando o seu Espírito Santo, derramando a sua palavra, derramando o Espírito da verdade sobre nós. Mesmo assim não damos fruto. Somos árvores infrutíferas, 2 vezes mortas, que será nesta altura desarraigada e cortada sobre a face da terra e queimada e jogada no fogo. Irmão, entenda. O entendimento vem através da aceitação. Devemos aceitar o reino como crianças humildes e simples para percebermos o que Deus tem para nos dizer. O povo de Israel via com seus olhos, mas não entendia. Ouvia com seus ouvidos, mas não percebia. Porque a semente da palavra não brotou, não cresceu, não se expandiu, não ganhou a dimensão que devia ganhar. Quanto tempo é que você está na igreja? Quanto tempo é que tu vem a te pregar a palavra que tu nunca decidiste ouvir a palavra e guardá-la? A palavra é para ser guardada, porque delas brotam frutos. O crescimento espiritual só vem através da palavra.
só vem através da palavra, e a palavra ela é dada pela revelação divina, através do Espírito Santo, que é a água viva, que é a fonte que jorra do trono de Deus, que é o Espírito Santo, que faz a limpeza espiritual, que dá o entendimento, que dá a percepção, que faz sentir a necessidade de estarmos conscientes de que somos homens pecadores e que precisamos com urgência sermos livres. Porque um homem livre é um homem vitorioso. Um homem próspero é um homem que já atingiu a maturidade espiritual. Um homem que já entendeu, que já incorporou Cristo dentro dele. Cristo deve habitar dentro de ti para gerar mudança, para trazer a renovação espiritual pela palavra. Estamos a brincar, estamos a desdenhar a semente. Ai, Jesus, estamos a desdenhar. Se somente conhecesses o valor do Evangelho, meu irmão, se somente valorizasses o tempo que Deus está a te conceder, se somente valorizasses esse tempo, a tua vida não seria a mesma. Eu hoje sou prova viva disso. Sou prova viva disso. Sou prova viva disso. Jesus transformou a minha vida. Jesus tocou-me. Jesus falou comigo. Jesus vive. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele quer se aproximar de ti, de nós. Mas somos nós que rejeitamos a semente. Somos nós que não regamos a semente. Ou não permitimos que Ele rega a semente pelo seu Espírito. O sol da justiça raiará sobre a face do homem que for justificado por Deus. Jesus se levanta pela nossa causa. Nós precisamos de ser livres, porque não há nada nesse mundo, não há nada comparado à palavra de Deus, não há nada comparado à presença, o poder de Cristo. Não há nada, não se compara a nada, nada se compara a Ele. Ela é incomparável, está acima de tudo, recebeu o nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus é Rei. Jesus é Rei. Os títulos mundanos nunca se igualarão a Cristo. Jesus é um Rei eterno. Jesus é um Rei imortal, já venceu a morte. A morte não tem poder sobre ele, porque pela sua imortalidade absorveu a morte. A morte não tem poder sobre aqueles que andam em Cristo Jesus, porque Ele nos deu a vida para vivermos para sempre junto dEle, junto do Pai, e sermos constituídos herdeiros do reino. A semente é a chave. A semente é a chave. A semente é a matéria-prima. É dela onde deriva tudo.
É através dela que vivemos, é através dela que nos alimentamos, é através dela que nos mantemos em pé, é através dela que recebemos o melhor para nós. Os métodos humanos nunca poderão substituir a palavra de Deus, porque o homem falha, mas Deus não é falho. Deus nunca falha, Ele é fiel. Ainda que a nossa infidelidade nos cause tropeços, Deus nunca anulará a sua fidelidade para conosco, porque Ele nos amou primeiro. Jesus nos gerou na sua graça, nos trouxe da morte para a vida pela sua morte na cruz, lá na cruz de Golgota, no Calvário, aonde gemia, aonde gritava, aonde derramava cada gota de lágrima, porque ele via o João, porque ele via Mateus, porque ele via a Susana, porque ele via a Jandira, porque ele via o Paulo, porque ele via o Cláudio, porque ele via a Vitória, porque ele via toda a face da terra, via toda a humanidade. A semente deve permanecer em ti. Não deixa que as aves imundas, não deixa que as trevas roubem a tua coroa, não deixa que as aves roubem a semente, roubem a tua salvação. É dela. A palavra é vida. É através dela que alcançaremos a salvação. Por isso é que nós não podemos desdenhar a semente, porque ele é só um grão de mostarda. É apenas um grão de mostarda, ou a simplicidade do reino. O reino não é aparente, o reino não é invisível, o reino é invisível, mas está entre nós. Jesus é humilde. Jesus não é ditador. Jesus não é opressor, Ele nos ama. A compaixão que Ele teve por nós foi a prova de que o seu amor é incondicional por nós. Então, por que devemos rejeitar a semente? Por que devemos rejeitar o que Ele já nos deu para nós? É para nós que Ele deu. Não deu para ninguém senão para o homem. Nós somos criaturas feitas imagem e semelhança de Deus vivo. Eu sou criatura de Cristo. Tu és criatura de Cristo. Mas nem toda criatura de Cristo é filho de Deus. Porque os filhos de Deus guardam a palavra de Cristo. Os filhos de Deus andam segundo o Espírito de Deus, não andam segundo o espírito da carne, não andam segundo o espírito da mentira. Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás, para destruir as obras de Satanás. Jesus destrói as obras de Satanás pela sua palavra, porque a palavra é a espada do Espírito, que penetra até a divisão da alma, julga as intenções do coração, os pensamentos. É uma espada de dois gumes. Jesus conhece quem lhe pertence. Eu sou propriedade de Cristo, porque fui selado pelo Espírito Santo. A água que jorra, que flui do trono de Deus, o Espírito Santo que rega a semente, a palavra. Esta palavra
que foi derramada, que foi colocada à nossa disposição aqui na terra, esta palavra nunca passará, esta palavra nunca passará, nenhum dia passará. O mundo passará, mas a palavra não passará. Irmão, espero que entendas. Não há duas saídas, não há. Mas há dois caminhos. Entenda. Não há duas saídas, mas há dois caminhos. Há o caminho da luz e há o caminho das trevas. Entre esses dois caminhos há apenas uma saída. Agora percebeste? A saída é o caminho da luz. Porque nas trevas não há caminho que te irá salvar. As trevas é uma armadilha. É um caminho cheio de covas. É um caminho cheio de ninhos de cobras, de vespas, de escorpiões, um caminho de espinhos, é um caminho de dores profundas, é um caminho da condenação, é o caminho da desordem, é o caminho da iniquidade. É ali onde o diabo lança o laço do passarinheiro. É ali onde o diabo traga as pessoas, cega 2 vezes mais, com sementes que não são de Cristo. Jesus fará uma nova obra na tua vida. Diz amém. Florescerá a semente que Ele está colocando neste momento na tua vida. Já não serás a mesma pessoa. Já não serás a mesma pessoa. Eu tenho fé. Eu estou a lhe comunicar uma palavra que transforma. E Deus, na pessoa do Espírito Santo, está fazendo uma operação milagrosa para restaurar aquilo que se havia perdido e trazer paz na tua vida. Receba esta palavra com fé e acredita que Deus está livrando a tua vida. Até aqui a palavra do Senhor. Obrigado.